RTP3. A história do Inesctec começa em 1985 com a criação do Inesc Norte, com sede no Porto. E coincide com o início do primeiro sistema de serviços integrados em fibra óptica. Começa então também uma série de colaborações com empresas como a EDP, a criação de spin-offs e também a participação em grandes projetos europeus. Uma das coisas que me tocou foi a descoberta a nível europeu que nós, em termos tecnológicos e científicos, podíamos ser iguais ou melhores. Eu confesso que o modelo do que é hoje o Inesctec é um modelo que já alargou e ultrapassou aquele modelo inicial do Inesc de 1999. É um modelo que me enche as medidas, muito francamente, porque contempla em si as vertentes essenciais do que eu acho que é a missão deste tipo de instituição. É com muito gosto que eu vejo que, de facto, o Inesctec tem esta gestão científica que está exatamente a aproveitar muito bem as qualidades individuais. Em 1985 foi o ano da criação do Inesc Norte, com sede no Porto. E avançou-se também para o primeiro sistema de serviços integrados de fibra óptica em Portugal. No ano seguinte, é criado o Inesc Aveiro, integrado no Inesc Norte, e inicia-se a modernização dos sistemas de informação da administração autárquica. Na altura vivíamos num mundo muito diferente de hoje, estávamos num monopólio das telecomunicações e dos Correios de Portugal, portanto tinham a preocupação de desenvolver protótipos, tecnologias novas que passavam à indústria nacional para depois os fornecer dos equipamentos correspondentes. Aqui há uns anos era relativamente fácil, nós com um grupo de engenharia forte como tínhamos, que ainda hoje temos, uma grande quantidade de engenheiros, só por ser um grupo de engenharia com conhecimentos técnicos adequados, fazíamos a grande diferença para a grande maioria das empresas. Hoje não é assim. Hoje vamos encontrar engenharia de excelente qualidade nas empresas de software, nas empresas de hardware. E, portanto, ou somos capazes de nos fortalecer a montante e de que a nossa própria engenharia seja de maior qualidade, ou então não somos interessantes para eles. Sentimos muito a necessidade de, para melhor servir esse tecido económico, industrial, ligar as competências de investigação a montante o mais possível às pessoas que faziam transferência de tecnologia e trabalhavam com empresas. Portanto, nós achávamos que era um modelo mais eficaz. E, portanto, a direção desse núcleo do Inesc a funcionar no Porto veio a ser constituída por mim, pelo Zé António Salcedo, que era um dos doutorados vindos da área das fibras ópticas de se doutorar nos Estados Unidos, e o professor Borges Gouveia, que da área das energias se juntou e assim lançamos a criação do Inesc cá no Porto. Não sabíamos que estávamos a criar aquilo que veio a ser o Inesc, portanto não há fotografias, não há notícias, não lançamos foguetes. Em 1989, a Universidade do Minho adere ao Inesc Norte. É criada a primeira spin-off, a Medidata, e inicia-se a colaboração com a EDP e a participação em grandes projetos europeus. 1990 é o ano da primeira experiência de telemedicina em Portugal. Seguramente mais de 700 pessoas trabalham, que se dedicam exclusivamente, e talvez mais de 800, incluindo aquelas que trabalham esporadicamente
esporadicamente, entre os quais 280 doutorados, mais de 230 docentes universitários de muitas faculdades e muitas universidades, sobretudo a Universidade do Porto, faculdades de Engenharia, Ciências e Economia, sobretudo, mas também outras, Politécnico do Porto, sobretudo Instituto Superior de Engenharia, mas também outros, Universidade do Minho e a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro. O INESC cresceu muito e tornou-se um universo muito grande, com muitas áreas, e todo o desafio que agora importa resolver é desenvolver uma forma de gestão ágil, mas não pode deixar de ser uma gestão de proximidade. Em 1994, intensifica-se a interação do INESC Porto com o setor do calçado e estabelece-se contrato com a nipónica NEC. 2 anos depois, arranca no calçado o projeto Fábrica do Futuro. Em 1997, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia atribui a classificação de muito bom ao INESC Porto e inicia-se a colaboração com a EFASEC. As instituições ganharam autonomia financeira. Portanto, eu acho que esse é um aspecto muito importante, porque deu a possibilidade, não é, de as instituições encontrarem o seu perfil próprio. Para além desse projeto CIF, que interessava às telecomunicações, que estavam a pagar o equivalente por esse projeto, qualquer coisa como 250 mil contos, o que na altura era uma brutalidade. Nessa altura, em 85, nós fomos visitar a Siemens, a Alemanha, em Munique, e fomos ao centro de investigação da Siemens. Quando estava a ver os folhetos da empresa, verifiquei que o orçamento deles era equivalente a 250 mil contos por dia útil. Nunca foi preciso pedir auxílio aos nossos associados, nem na crise, e isso deveu-se a esta capacidade, a esta resiliência, a esta dinâmica e este modelo de gestão e de governação. Em 1998, é formalmente criado o INESC Porto. No ano seguinte, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia passa à classificação do INESC Porto de muito bom para excelente. E é assinado um contrato com a BBC para a criação de um estúdio de televisão digital. O segundo momento importante foi acabado o CIFO e surgiu, ao mesmo tempo, a oportunidade de entrarmos em projetos europeus. Porque permitiu nós entrarmos em projetos em parceria com outras instituições, com empresas europeias, permitiu-nos aproximar daquilo que se fazia nas entidades mais avançadas, e foi aí que começamos a trabalhar com a BBC. Nós tínhamos feito um investimento enorme, mas enorme, de vários milhões de contos, portanto, eu estaria a falar facilmente de para cima de 15, 16 milhões de euros, através dos programas de ciência e PEDIP, mas quer um programa, quer o outro, exigia uma grande comparticipação das próprias entidades. Tivemos de recorrer ao crédito bancário, os juros que a gente pagava eram absolutamente mortais. E, portanto, isto levou-nos a uma crise significativa. Estamos a falar de 94, 95. Em 2000 é o ano da primeira intervenção na monitorização ambiental. E um ano depois, o INESC Porto é considerado instituição de utilidade pública. Em 2002, obtém o estatuto de laboratório associado e passa a funcionar nas novas instalações, no campus da Faculdade de Engenharia, na Asprela. Outro momento importante foi para mim a criação do INESC no Porto. Portanto, em 98, 99, participada pelo INESC, mas independente, nossos senhores do nosso futuro, capazes de gerir, de um ponto de vista global, toda a nossa infraestrutura. Isso foi muito importante, porque permitiu à direção aqui colocada ter todos os instrumentos para consolidar um projeto de crescimento.
começámos a criar aqui uma máquina que começou a rolar e começou a correr muito bem. Eu acho que correu melhor do que as nossas melhores expectativas, mesmo do ponto de vista económico. Os nossos amigos em Lisboa, quando me diziam que isto era uma aventura um bocado maluca, estavam convencidos, não era para me assustar, estavam convencidos de que isto ia ser difícil, correu muito bem. O primeiro produto do INESC é ajudar o sistema universitário a produzir as pessoas que o país precisa. E depois temos o conhecimento explícito através de patentes, de produtos, de serviços, portanto, de artefactos tecnológicos vários, que são os resultados normais da investigação, do desenvolvimento, que têm valor nacional, internacional, etc. Aqui, o INESC, aqui no Porto, o INESC Tech adicionou, explicitou e desenvolveu muito uma componente muito importante, que é esta componente da capacidade de inovar e de transferência tecnológica. Tem essa capacidade muito importante de conseguir aliar uma gestão de ciência do cariz da empresa com esta diversidade que se encontra na preparação dos universitários que constituem o INESC. Em 2004 é criada a spin-off Fiber Sensing e no ano seguinte o Instituto Politécnico do Porto é admitido como associado. Em 2010, um submarino robô é exportado para o Brasil. Numa altura em que toda a gente anda obcecado a medir pessoas e reduzir as pessoas todas a um número, aquele é um 7 e aquele é um 10, não é? A gente insiste em que não há números possíveis que caracterizem uma coisa tão complexa como isto. Em 2011, o laboratório associado passa a designar-se por INESC Tech. E no ano seguinte é criado o INESC PID Brasil. 2014 testemunha a renovação da classificação de excelente dada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia ao INESC Tech. É também ano de participação na definição das estratégias europeias. A Faculdade de Engenharia tem uma colaboração extremamente dinâmica e forte com o INESC Tech e vice-versa. Temos uma colaboração muito importante em áreas de investigação fundamental, investigação aplicada, investigação com empresas. 30 anos de sucesso como instituição de interface, a comunicar capacidades que existem no sistema de ensino superior, nos quais nós nos inscrevemos, com as empresas, com a sociedade civil, permitindo aquilo que tem sido um trabalho nobre, um trabalho de grande relevo, a dinamização do tecido empresarial do país, em particular no Norte. Representa, na minha perspectiva, uma imensa mais-valia para a Universidade do Porto, relativamente a dois pontos fundamentais. Por um lado, a ligação ao tecido social e ao tecido produtivo, por outro lado, o desenvolvimento deste conceito fundamental de inovação, que assenta na investigação e que assenta no conhecimento, mas que vai para lá do desenvolvimento do conhecimento. É que está tudo a mudar, e muito depressa. Está a mudar a tecnologia, está a mudar a indústria, está a mudar o país muito, mas a universidade também mudou muito. O grande problema é renovar a organização de modo a que seja sempre bem adaptada a estas evoluções todas nestes setores todos. Eu acho que o INESC tem neste momento uma massa crítica que lhe permite, de facto, olhar fora das fronteiras portuguesas. Nós temos jovens absolutamente excepcionais, como hoje vai encontrar em qualquer parte do mundo. Desse-lhes as condições e eles respondem. O mais novo dos administradores do INESC Tech tem 37 anos. E isto significa uma aposta na juventude, que é muito mais capaz do que muitas vezes a nossa geração o reconhece. Como fundador do INESC, eu revejo-me com enorme gosto na obra que está feita e na dinâmica que está feita. Acho que, sobretudo, a atitude, o posicionamento ético e moral dos meus colegas aqui neste INESC é um exemplo. E acho que isto é muito importante, porque, no fundo,
não basta ter, é preciso ser. E o INESC é.